Então, olha só, quando a gente pega um dia inteiro, primeira coisa, mercado futuro, por que está começando aqui, ó, às 16 horas do dia anterior e está parando aqui às 16 horas do dia de hoje, né? Então, entre as 16 horas de um dia e as 16 horas de outro dia, acontecem todas as janelas operacionais do day trade no dólar futuro. E por que não é das 9 da manhã até o fechamento? Por quê? Porque tudo inicia no ajuste. Tá? Então, quando acontece o ajuste diário no dólar, você já tem uma referência para o dia seguinte. Então, todo esse metagame começa na hora que sai o ajuste do dólar. Para quem quer saber mais sobre o ajuste, tem a live que eu fiz aí há uma semana atrás no YouTube, explicando como calcula o ajuste, o que é o ajuste, o que você faz com o ajuste, tá tudo aí no YouTube. Aqui na Mestre a gente entrega o conhecimento completo, né, para que você não fique aí só numa janelinha de conhecimento que não é suficiente para você, tá? Então, às 16 horas você tem o ajuste do dólar. A partir do ajuste do dólar, a gente tem uma tendência primária de queda ou uma tendência primária de alta para o dia seguinte. Então, chegou no dia seguinte, essa tendência ela pode inverter ou ela pode continuar. Chegou 9h30, começa a ação institucional. Na ação institucional, o mercado pode buscar um ponto para estabilizar ou pegar uma tendência. E aí vai, 10 horas. O que nós temos 10 horas? A abertura do mercado à vista e a primeira taxa Petax dando referência do dólar spot para a gente. Né? Então, pode mudar a direção do dólar. Né? Quando é 10h30, o que nós temos? Né? Mas, agora não, porque o mercado americano mudou o horário de verão, né? E passou para 11h30. Então, a janela do mercado americano agora é 11h30, é aqui. Tá? Então, 10h30, a gente pode ter algum indicador econômico importante. E aí, podemos ter outra mudança no mercado. E assim, vai acontecendo em todos os horários importantes que tem momentos importantes para mudar o preço de direção. Tá? Tudo isso aqui é o metajogo no day trade. Tá? E cada vez que acontece uma mudança dessa, a gente pode tomar uma decisão de entrar no mercado ou de continuar olhando o mercado. Ou se tiver posicionado, de sair do mercado. Então, são nessas janelas que a gente costuma ter os melhores cenários. Ou seja, as melhores situações onde a gente consegue tomar uma decisão. Tá? E todo esse metajogo, ele é separado em duas grandes metajanelas. A metajanela da parte da manhã, que é a definição da Petax. Ah, é a definição da Petax futuro? É, mas a principal definição é o dólar. O que é o dólar? É o spot, né? É aonde o mercado está esperando um valor para encerrar as posições do dia. Só que não é assim bem, porque cada vez que sai uma prévia da Petax, né, sai umas 10 horas, depois sai 11 horas, depois meio-dia e a prévia final que sai aqui às 13 horas. Cada vez que sai uma prévia dessa, a gente tem um comportamento diferente no câmbio. Por quê? Porque à medida que vai definindo a taxa, e são 4 prévias, depois tirar a média das 4, né? Então todas as prévias influenciam na média, à medida que vai saindo cada taxa, o mercado vai se comportando diferente. Por quê? Porque se você tem uma taxa muito lá embaixo e você não precisa de uma taxa, de um spot tão barato, o mercado vai fazer uma outra taxa lá em cima para que o spot fique no meio. E aí vai se trabalhando cada prévia e vai se definindo o valor final da Petax. Isso é uma briga, tá? E cada janela essa briga acentua, tá? E depois que saiu a taxa, né? Então aqui, ó, temos a taxa final. A partir daí, a gente tendo a taxa final, o que importa é o ajuste na parte da tarde, tá? Então, a partir do momento que saiu a taxa final, a definição agora é aonde vão colocar o ajuste. Buscaram liquidez e vieram colocar o ajuste nessa região, tá? Então,
A parte da manhã é uma briga pela formação da Petax e a parte da tarde é uma briga para posicionar o ajuste. São duas brigas separadas. Esse é o metagame do dólar futuro todo dia. Todo dia tem esse jogo aí. Só que ele é maior que isso. Isso aqui, nós estamos olhando só dentro do dólar futuro. A gente tem um metajogo de fora do dólar futuro. Tudo que acontece em volta e que está fazendo esses drivers aí se movimentarem. Afinal de contas, no mercado, nada começa no câmbio exatamente. Pode ser que um momento ou outro comece no câmbio, né? Vem uma grande entrada, um fluxo grande aí para dentro do Brasil de dólar, vai afetar o câmbio diretamente. Mas é raro isso. A maioria dos movimentos, eles começam na taxa de juros. Eles modificam a curva de juros, a partir daí, essa curva de juros afeta o câmbio, e a curva de juros mais o câmbio pode... A curva de juros afeta a bolsa, desculpa, e a curva de juros mais a bolsa pode afetar o câmbio, ou não, se um tiver contra o outro. Se tiver entrando fluxo no juros, na taxa de juros, e tiver saindo fluxo na bolsa, fluxo estrangeiro, o câmbio fica parado. Se tiver entrando fluxo nos dois, o câmbio anda. Se tiver entrando fluxo em um, mas o outro está comportado, anda também. Então, todo esse metajogo começa nos juros, é transferido para a bolsa e os dois juntos acabam afetando o câmbio.